Bom dia, alunos do nono ano. Chegamos ao dia de nossa avaliação. Hoje vamos revisar cálculo algébrico. Em seguida você vai fazer a sua prova. Preste atenção nos exemplos, assista a aula até o final e boa prova. Primeiro vamos lembrar o que é cálculo algébrico. Em algumas situações é necessário utilizar letras para representar números. Na matemática, a parte que estuda a representação de letras no lugar de números é chamada álgebra. Por isso, o nome do nosso conteúdo é cálculo algébrico. São cálculos que envolvem letras. Também vamos relembrar o valor numérico de uma expressão algébrica, né? Que foi o nosso conteúdo anterior. Primeiro vamos a um exemplo. Qual a expressão algébrica que representa o perímetro da figura abaixo? Lembrando que essa figura é um triângulo, né? 3 lados, nós vamos somar os lados do triângulo, né? Calcular o perímetro é calcular a soma dos lados. Só que cada lado do triângulo está representado por uma expressão algébrica, que são expressões que têm números, letras e operações matemáticas. Então, esse lado aqui, 2x mais 6, representa a lateral, o tamanho da lateral do triângulo. Temos esse outro lado aqui, representado por x mais 8, e a base do nosso triângulo, que é essa parte de baixo, representada por 3x menos 2. Então, a soma dessas três expressões vai nos dar o perímetro do triângulo. Vamos à solução. Aqui eu coloquei, né, a sequência da soma, 2x mais 6, que representa aquele primeiro lado, mais x mais 8, que representa aqui o segundo lado, mais 3x menos 2, que representa esse lado aqui de baixo. Então, está somado aqui os três lados do triângulo. Para fazer essa soma, agora eu vou ter que somar os termos semelhantes. Significa que eu vou ter que juntar todos os termos que têm x e todos os números que estão sem x. Então, eu vou fazer parceladamente. Inicialmente, eu fiz aqui um agrupamento, né? Significa que eu coloquei todos os termos que têm x perto um do outro, mantendo aqui os sinais, né, de soma. Depois eu coloquei todos os termos que não têm x também perto um do outro. Então, na hora de eu fazer a soma, vai ficar mais fácil de eu compreender. Ó. Eu vou somar 2x mais 3x. Esse x que está sozinho é como que eu tivesse o número 1 aqui na frente, né? Representa 1x. Então, se eu for somar 2x com 3x dá 5x. Mais esse x aqui que está sozinho, eu vou ter 6x. Agora aqui a parte numérica, eu vou ter 6 mais 8 dá 14, menos 2 vai dar 12. Então, nós temos aqui a solução do nosso problema. 6x representa a soma, né, das parcelas que tem x, e o 12 representa a soma das parcelas que não tem x. É importante lembrar que você não pode juntar aqui um termo que não tem x com o que tem o x, né? No caso, a letra. Sempre você vai somar apenas os termos semelhantes. Se um termo tem letra e o outro não tem, você não pode somar um com o outro. Então, a nossa conta acaba aqui. Você não pode fazer 6 mais 12, tá certo? Então, essa é a nossa solução. Vamos para mais um exemplo. Assinale a opção que corresponde à expressão algébrica que representa a área da figura abaixo. No exemplo anterior, nós tínhamos o perímetro, que era a soma dos lados. Agora nós vamos calcular a área. Para calcular a área, você precisa fazer a multiplicação de um lado, a altura, vezes a base, ou a base vezes a altura, né? Já que é multiplicação, a ordem não vai alterar. Vamos ver a nossa solução. Ó, 4x representa a altura do nosso retângulo. Eu vou somar aqui todo de uma vez. Ó. 4x vai multiplicar 2x mais 3y. Aqui, né, que é a base do nosso retângulo. Então, fazendo a continha de vezes, eu vou encontrar a área do nosso retângulo. Também poderia somar parceladamente, né, calcular a área desse retângulo menor e a área desse maior e somar. O resultado vai ser o mesmo. Na hora de fazer esse cálculo, nós temos que lembrar o seguinte. Estamos fazendo cálculo algébrico, fazendo operações que envolvem números e letras. Então, a gente vai fazer esse cálculo separadamente. Primeiro os números, depois as letras. Também as parcelas vão ser feitas separadamente. 4x vai multiplicar 2x. Então, vai ficar assim, ó.
4 vezes 2 dá 8, você multiplica primeiro os números, e x vezes x, x ao quadrado. Em seguida, você vai colocar aqui o sinalzinho de mais, né? E vai multiplicar agora o 4x pelo 3y. Então, vai ficar assim, ó. 4 vezes 3 dá 12, e x vezes y, xy. Como são letras diferentes, é só você repetir, não precisa fazer conta. Então, essa expressão aqui representa a área do nosso retângulo. E está aqui a opção, né? 8x ao quadrado mais 12xy é a solução do nosso problema aqui, né? A área do nosso retângulo. Então, lembre-se, na hora de calcular a multiplicação de expressão algébrica, você vai multiplicar as letras e os números separadamente, começando pelos números, depois as letras, tá bom? Vamos agora ver o que é o valor numérico. Em expressões algébricas, quando substituímos variáveis de uma sentença por números e efetuamos as devidas operações, o resultado encontrado é o valor numérico da expressão. Chamamos aqui variáveis, são as letras, né? Porque elas podem assumir valores diferentes, por isso variáveis. Pode variar de valor. E aqui temos um exemplo, encontrar o valor numérico da expressão algébrica abaixo. X ao quadrado mais xy para x igual a menos 2 e y igual a menos 3. Então, calcular o valor numérico é trocar o meu x pelo número menos 2 e o y pelo número menos 3. Vamos à solução. Está aqui mais uma vez o nosso problema, né? Vamos fazer a substituição. Observe aqui, ó, que x ao quadrado, agora eu tenho menos 2 ao quadrado, porque o x é igual a menos 2. Então, no lugar do x, eu coloquei o menos 2. E o expoente 2, né, aqui a potência, permaneceu. Ó. Aí mais, está aqui o sinalzinho de mais. Aí o valor do x, menos 2, está aqui, x menos 2, vezes, esse pontinho é vezes, né? O y, que é menos 3. Então, eu fiz a substituição. Aqui era o valor do x e aqui era o valor do y. Agora eu troquei pelos números respectivos. E agora basta fazer as operações. Você pode estar se perguntando por que é que aqui não tem parênteses. E aqui na hora de fazer a substituição eu coloquei os números todos entre parênteses, né? Você vai usar esses parênteses quando o valor da sua letra for negativo. Para não confundir as operações, né? Nós temos muitos sinais matemáticos. E na hora de fazer a substituição, se o número for negativo, você coloca entre parênteses. Então vamos ver como fica a nossa solução. Ó, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Lembrando que menos e menos vai dar mais, né? Então aqui vai ficar 4. 2 vezes 2, 4. E aqui na nossa sequência aqui, ó, o sinalzinho de mais que está somando, eu tenho aqui uma multiplicação. Menos 2 vezes menos 3. Lembrando lá o jogo de sinal, menos e menos vai dar mais. 2 vezes 3 dá 6. Então eu tenho 4 mais 6. Quando você tem dois sinais de mais, é só repetir. 4 mais 6. E a nossa solução, 4 mais 6 é 10. Então, para você calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, você vai substituir a letra por aquele valor e em seguida resolver as operações. Lembrando, né, que tem umas regras para calcular as expressões numéricas, né? As multiplicações de potência é primeiro, depois é soma e adição, né? Você tem sempre que estar atento a essas regrazinhas. Bom, chegamos ao final. Espero que tenha dado para tirar alguma dúvida aí com relação ao conteúdo. Espero que você tire uma boa nota na prova. E ao final da semana a gente vai iniciar outros conteúdos.